Vendo. Meu nome é Sandra, eu sou o cara mais bonito da cidade que agora vos fala, certo? E nem um pouquinho convencido, apenas muito realista, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a segunda parte do Código de Defesa do Consumidor. Então, aquele que está nos vendo aí, seja bem-vindo, aquele que está à tarde aí, boa tarde, e aquele que está à noite, seja, ou melhor dizer, boa noite, certo? Então agora me dá aqui um segundinho que eu vou estar compartilhando com vocês aquilo que eu estou vendo em meu computador. 2 segunditos, certinho, calma aí. Deixa eu só puxar aqui também, minimizar esse cara, cadê meu PowerPoint? Beleza. Na aula passada, a gente falou sobre a primeira parte, então finalizamos a primeira parte do Código de Defesa do Consumidor, certo? Então hoje a gente vai falar então com vocês sobre a segunda. Jefferson? Sobre a segunda. Eu estou com um colega aqui que está do lado, né? E sobre a segunda parte, os assuntos abordados hoje, então, vai ser o quê? Norma de proteção e defesa do consumidor e as normas de ordem pública e de interesse social. Quando a gente fala nessas duas normas, a gente tem que trazer para vocês em lucidez o artigo 2 do Código de Defesa do Consumidor, que ele fala o seguinte: é, o artigo 2 fala que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, ou seja, é aquele que adquiriu um produto, certo? Então, independente de ser pessoa física ou jurídica, CPF ou CNPJ, se você consumiu, se você adquiriu de uma pessoa com CPF ou CNPJ, você a partir daí se designa a ser consumidor, certo? Esse tipo de destinatário final de economia de bem, ele tem dois tipos de prerrogativa. A primeira, não utiliza o bem para continuar a produzir, afinal ele adquiriu. Segundo, não retira o bem do mercado para aquisição ou utilização, afinal ele compra, ele não adquire, certo? Como então trazer para vocês aqui uma referência de definição que o Código de Defesa do Consumidor traz no artigo 3 sobre o que é fornecedor. Então, vamos lá. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviço. Ou seja, é aquele que pega o seu produto ou serviço, dispõe em troca de uma renda própria, em prol de um benefício, geralmente monetário, ou a partir de uma troca que a gente também define de escambo, certo? E o que que qualifica esse tipo de prestador, melhor dizer, de fornecedor? O que que qualifica quando a pessoa é não fornecedor? Então vamos lá. Quando ele desenvolve alguma atividade tipicamente profissional com certa habitualidade. Sandro, então quer dizer que ele tem que ter uma habitualidade, tem que ter um exercício constante de fazer aquilo? Sim. A gente não pode qualificar como fornecedor, por exemplo, o meu colega Gerson aqui, faz de conta que ele tem um carro para vender, certo? Só que esse carro ele vai vender uma vez, não é sempre que ele vai fazer esse tipo de prestação, né? De fornecimento de venda de carro, certo? Como é uma coisa aleatória, paliativa, ele não pode ser qualificado. Então, quer dizer, como fornecedor. Fornecedor é aquele que leva uma constância, aquele que tem uma rotina e necessita dela dentro da sua atividade de negócio, certo? A gente tem, nesse exemplo que eu citei para vocês, que esse tipo de compra de veículo entre particulares, ele já não é mais regido pelo Código de Defesa do Consumidor, e sim pelo Código Civil, que ele também trata de algumas coisas, umas situações voltadas à aquisição e produtos, mas que a gente fala em termos de contrato, mas que não é o caso aqui. Vamos entrar agora então e falar um pouco sobre a política nacional de relações de consumo. Quando a gente fala sobre a política nacional de relações de consumo, a gente tem que lembrar que ela trabalha sob três prerrogativas. Primeiro, o consumidor, ele é o vulnerável dentro da relação, ou seja, ele é aquele que sempre sofre, certo? Então, para isso, ele é classificado e tácito em três tipos de ações. Primeiro,
ele tem como proteção as normas protetivas, certo? Dentro da política nacional de relação de consumo, existe aí a busca do equilíbrio da situação fática jurídica, ou seja, dentro da relação, o vulnerável é aquele que está adquirindo, certo? E não aquele que está fornecendo. E ele também reza que deve existir dentro de uma relação do consumo o que a gente chama de equidade contratual, ou seja, o contrato não pode beneficiar maior nenhum e nem outro. Tem aí a necessidade, a exigência, mediante a legislação brasileira, de ter um equilíbrio entre as partes. Saindo então dessa política nacional de relações de consumo, vamos falar agora sobre os direitos básicos do consumidor, certo? Quando a gente fala dos direitos básicos do consumidor, a gente tem que lembrar que eles são firmados na teoria da qualidade. E elas são baseadas inicialmente em 6 pontos. Vamos falar inicialmente dos dois. O primeiro ponto, qualidade e adequação, ou seja, adequado para o fim que se destina. Todo produto que você está adquirindo, ele deve ter uma necessidade dentro da sua aquisição, certo? Qualidade e segurança. O produto que você adquire, ele tem que ter, no mínimo, um período de segurança, que é classificado como normal, previsto dentro do Código de Defesa do Consumidor, de 90 dias. Ou seja, de forma simples, se você comprar de alguém, por exemplo, um eletrodoméstico, uma impressora, o mínimo que é garantido pelo Código de Defesa do Consumidor de garantia prevista em lei é 90 dias. Sandro, se eu mandar arrumar minha impressora, a empresa sempre vai falar assim, ó, garantia 30 dias, mas não. O que vale é aquilo que é definido dentro do preceito legal do CDC. O mínimo do prazo é 90 dias. Não existe nem a menor, mas pode existir a maior. Se a empresa quiser fazer aquilo que a gente chama de garantia aplicada de extensão, ela pode, por livre e espontânea vontade, ou aí a partir de uma aquisição que pode ser beneficiada de forma monetária. Certo? Como a gente viu aí, como você compra muita coisa por fora, não é, Jefferson? Existe aquela famosa política aplicada, política de estação. E isso aí vocês vão ver muito em termos de hardware. Mercado Livre, outros sites por aí. Você vai comprar uma memória por aí de 1 GB, 2 GB, melhor dizer, 8 gigas, sempre ela vem lá. Você deseja aplicar uma extensão? Sim, só que aquela extensão não é gratuita, ela é garantida, melhor dizer, ela se aumenta, né? Ela entra dentro da parte da extensão, mas desde que você faça a contrapartida monetária. Eu te dou mais 2 anos se você comprar essa garantia de extensão. Qual que é a diferença da garantia de extensão da garantia do Código de Defesa do Consumidor? A garantia de extensão, geralmente, o próprio vendedor está lhe dando essa garantia. Então, o produto é trocado na loja, certo? A garantia deferida pelo Código de Defesa do Consumidor, não. A garantia é oriunda do fornecedor, mesmo que você tenha uma pessoa intermediária dentro do processo da venda. Ah, então se eu comprar um computador da Positivo, dentro da Fujioka, onde eu devo trocar? Você vai obter na Fujioka onde é o representante da Positivo e você deve trocar realmente no prazo de 90 dias dentro da Positivo. E dentro da garantia de extensão? Aí a gente tem uma diferença. Por um valor que você fez de extensão, pela qual você pagou, aí o lojista assume, entendeu? Então, independente do prazo de 1 ou 2 dias, se acontecer qualquer coisa com o seu computador, quem vai fazer a troca por um produto de igual ou superior valor, certo? Vai ser sim o lojista. Então, quando a gente fala quando a gente está falando aí dentro do processo de qualidade e segurança, vamos então falar agora sobre a informação adequada dentro dos contratos e dentro do processo consumidor-fornecedor. Quando a gente vai fazer qualquer tipo de aquisição, por exemplo, de uma linha telefônica, é exigido aí 3 pontos que são cruciais. Primeiro, o princípio da transparência, o princípio da publicidade e o princípio da boa-fé. Todo contrato que você faz, por exemplo, com a sua telefônica, ele tem que ser publicado. E você tem que estar ciente daquilo que foi assinado ou adquirido, certo? E
Isso é feito dentro do princípio da boa-fé. Mas é claro que a gente sabe que dentro dessa situação existe aqueles aí que vão abusar dessas cláusulas, né? Então aí a gente tem a proteção, dois tipos de proteção que são definidos dentro do Código de Defesa do Consumidor sobre esse tipo de situação, que é o quê? Sobre a publicidade enganosa, certo? E aquelas famosas cláusulas abusivas impostas. Vamos citar então aqui, por exemplo, um exemplo dessas cláusulas abusivas. Você for lá, adquiriu uma internet que ela está falando que é 500 megas, certo? Só que aí dentro do contrato, ele fala o seguinte, ó, 500 megas, mas eu não sou responsável pela perda, então eu posso entregar até 10 megas. Calma. Esse tipo de cláusula contra controle de banda, limitação do que ela deve ser entregue, ela é regida, por exemplo, além de ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor, ela é também regida pela Anatel, justamente no artigo 116 da Agência Nacional de Telecomunicações, certo? Hoje ela fala que se você contratou 500 megas, a empresa é obrigada a entregar para você de 700 megas. Então, quer dizer, o ato normativo, certo? Ela precede sobre as cláusulas contratuais, entendeu? Ou no caso, ela precede sobre as cláusulas contratuais. Ou no caso também, ela precede em cima daquilo que está dentro do Código de Defesa do Consumidor. Você pergunta, Sandra, como assim? Existem dois tipos de contrato, que apesar de ser muito discutido juridicamente, foi recentemente definido pelo STF, né, Supremo Tribunal Federal, e embasado também pelo STJ, que é o Supremo Tribunal de Justiça, certo? O que ele fala? Que os atos normativos das agências sobrepõem em fator de decisão, certo? As regras do Código de Defesa do Consumidor, desde que seja na finalidade de telecomunicações e também na finalidade de energia e também sobre aviação, certo? Existe muita coisa que se discute nesse ponto aí, certo? Então, quer dizer, se a infra só está normativa, falando que a passagem que você adquiriu e você se arrependeu no prazo de 7 dias, você não tem direito ao valor total, que é diferente daquilo que fala no Código de Defesa do Consumidor. O que ele fala? Se no prazo de 7 dias você requerer a troca, você tem direito. Só que aí entra as exceções da legislação, entendeu? No caso de passagem, existe todo tipo de regra. Por exemplo, você só dá conta de obter o valor total da passagem adquirida se você tiver um atestado que comprova que você teve alguma doença, certo? Então, existe aí as exceções. No caso do controle de banda de internet, é feito pela Anatel. E no caso do controle de energia, é feito para a Enel. Então, aí a gente tem também, além do que a gente falou da proteção contra cláusulas abusivas, né, impostas, a gente tem, então, que todo tipo de contrato, como a gente falou aqui em cima, exige a necessidade da equidade contratual, ou seja, ele não pode sobrepor, aí vem aquela questão, ele não pode sobrepor o direito do mais vulnerável. Então, todo contrato deve ser favorável ao consumidor. E ele tem que ser transparente e deve existir uma versão dele publicada dentro do site também informativo daquele fornecedor. Isso hoje é lei. Vamos trazer então para vocês aqui algumas situações interessantes que acontecem. Efetiva prevenção e reparação de danos. O que o Código de Defesa do Consumidor cita? É dever de indenizar, não pode ser afastado por cláusula contratual. Primeiro, o dever de indenizar não pode ser afastado por cláusula contratual, ou seja, é lei. O contratante, ele é responsável, certo? Se você sofreu danos, é possível sim ter cumulação de danos morais e materiais. Se você sofreu com dano que por abuso, você pode sim ter o direito à reparação de danos, além, é claro, da acumulação de danos morais e materiais. Certo? E a terceira,
A empresa é obrigada a fazer um recall administrativo, e isso é previsto dentro do artigo 16 do Código de Defesa do Consumidor, certo? Existe um termo aí dentro que a gente chama de inversão do ônus da prova, que ela vem para facilitar a defesa do direito do consumidor. Vamos supor o seguinte: você entrou aí com um pedido contra uma empresa sobre um dano que aconteceu, por exemplo, aí na Equatorial de Goiânia, né, referente à queda de computador, certo? Energia, em verdade. Seu computador queimou. Se por acaso a ANEEL não fazer substituição, seguindo as regras que ela interpõe, certo? E ela não tiver dinheiro para isso enquanto ela for uma empresa CNPJ, existe aí um termo que a gente chama de despersonificação da pessoa jurídica frente à física. Ou seja, os sócios da ANEEL, se a empresa não tem, eles são a segunda pessoa a sofrer. Então, quer dizer, eles respondem dentro da pessoa física deles de forma direta e com seu patrimônio público. Se você entrar então com a ação, existe o que a gente chama de o ônus, né? Existe aí a inversão da personalidade da jurídica frente à física, certo? Então você pode requerer uma indenização que ela pode ser proveniente sobre a penhora dos bens do sócio da empresa. Isso aí é uma coisa nova, certo? Vamos falar agora, então, sobre o direito de ressarcimento da vítima ao consumidor. Os direitos são existentes em quem? Fabricantes, produtores, construtores e importadores, onde eles respondem por 3 pontos. Insuficientes adequações, onde se tem o risco, atos de propostos ou representantes, e eles, um detalhe, respondem independentemente da culpa, e sim apenas pela responsabilidade objetiva. Sandro, qual é essa responsabilidade objetiva? Simples. O consumidor é o laço fraco dentro do elo cliente-consumidor. Ele sempre é o lado vulnerável da história. E por último, existe aí uma solidariedade na reparação dos danos. Aí vem aquela pergunta: quem não responde se provarem? Primeiro, ele não colocou o produto no mercado. A gente tem aí vários anúncios aí, por exemplo, de perfis falsos, né? Que fala que foi o Mercado Livre, que foi a empresa tal que fez isso, e foi a empresa X que fez aquilo, né? Se provar que aquele anúncio não foi colocado por ela, certo? Então aí ela não responde. E sim, terceiro, que em tese falsificou uma venda, por exemplo, certo? Uma outra situação que acontece muito é sobre o defeito inexistente. Tem muita gente que vai lá, compra, por exemplo, um produto qualquer que seja, né? E passa 7 dias, que é o prazo que ela tem para poder reclamar, para trocar por um outro produto ou rever o dinheiro que está investido, certo? O que ela fala? Eu vou criar um defeito, né? E baseado no defeito que ela fala, que da hora da aquisição o produto é com defeito, ela reclama. Se por acaso, na análise do produto, se mostrar que ele não tem o defeito, que o defeito é inexistente, então quer dizer, você perde o direito de troca e ainda por cima, fica registrado que você foi com má fé, certo? Um outro caso que a gente não pode falar, que já está falando, né, é quando o fato do produto é culpa exclusiva do consumidor. Por exemplo, você comprou aí uma cafeteira e ela é 110. Aí você ligou ela em 220. Um computador com a chave virada. Você vai lá e fala, o computador queimou. Mas por que o computador queimou? Porque você esqueceu de mexer ou você virou a chave dele de 220 para 110. Você ligou lá e explodiu, certo? Esse tipo de exemplo, ele demonstra que é uma culpa exclusivamente do consumidor, certo? Ou de uma forma comum também terceiro. Então, nesse caso aí, não existe o crime e nem o direito de ressarcimento da vítima ao consumidor.
E a nossa aqui, 3, vamos por aí 3, e 3 daqui, ó. Beleza. Continuando então ainda, a gente pode falar o seguinte. Quem são os fornecedores de serviço? Os fornecedores de serviço. Deixa eu dar uma organizar aqui no nosso slide, né? Enquanto esse daqui não está organizado, A gente tem que os fornecedores de serviço também respondem, certo? E quem são eles? Profissionais liberais. Eles também respondem com a apuração de culpa, certo? E também com o direito de regresso a quem paga. A gente tem que lembrar que fornecedor de serviço é aquele que sempre tem uma constância, certo? De poder, de forma comum e constante, exercer uma prestação. Aí, em questão, ele faz o pagamento da prestação de serviço. Ou seja, quando o alto vai... Vamos trazer aqui para vocês agora um conceito que a gente chama muito do que é definido, né? Sobre a responsabilidade por vício do produto, a responsabilidade por vício do produto ou serviço. O vício do produto, ele tem que ser sanado em 30 dias, conforme convencionado, e não pode ser superior a 30 dias, nem inferior a 7 dias. Ou seja, ele pode exigir do consumidor 3 pontos. No Brasil, o consumidor pode exigir, né? 3 pontos. Letra A. Substituição do produto por um outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso. Segundo, restituição imediata da quantidade paga, atualizada sem prejuízo de perdas ou danos. Lembrando que isso vale naqueles 2 tempos que foi citado. Ou em 3 dias, se for, por acaso, reparação de danos, ou 7 dias se for uma aquisição de um produto novo, tá? Ou se você for trocar o produto, o abatimento proporcional ao preço da aquisição, certo? Então, quer dizer, você tem esses 3 tipos. Você tem aí esses 3 tipos, né, de situações em que você tem em frente à responsabilidade de vício do produto ou serviço. E produtos impróprios ao uso e consumo. O que são produtos impróprios ao uso e ao consumo? O que são produtos impróprios ao uso e consumo? Vamos lá. É todo produto que possui dentro da sua definição o prazo de validade vencido, certo? É todo produto deteriorado, alterado, adulterado, avariado, falsificado, corrompido, fraudado, nocivo à vida e à saúde, em desacordo com as normas de fabricação, distribuição ou apresentação, certo? E também produtos impróprios de consumo também são todos aqueles que são inadequados ao fim a que se destinam, certo? Vamos, então, sempre lembrar desses 3 fatores daquilo que qualifica produtos impróprios ao uso e ao consumo. Vamos repetir de novo. Possuem prazo de validade vencido, são produtos degradados, deteriorados, certo? Ou avariados, e também produtos inadequados ao fim que se destinam. Quem tem o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação? Qual que é o prazo do seu direito? Vamos lá. O prazo do direito de reclamar são 3 pontos que a gente tem que lembrar. E eu já citei anteriormente. Em produtos e serviços não duráveis, 30 dias. Em serviços e produtos duráveis, você tem até 90 dias. De produto ou um serviço que teve o termo dessa execução, você tem a partir do início que começa a contar o prazo. Isso é um fato bem importante. A partir do momento que você fez uma manutenção, execução do serviço, a partir que ele entregou o serviço para você, o prazo para contagem do seu direito de reclamar, a partir do momento que ele falou, eu terminei. Então, a gente tem que se ater justamente a esses 3 prazos que foram anteriormente citados. Então, agora a gente pode trazer para você que existe o vício oculto. Quando começa e quando acontece o vício oculto?
O vício oculto, ele tem a validade a partir do momento que você tem conhecimento do vício. Vamos supor que você comprou aí, por exemplo, uma televisão. A televisão passa mais ou menos, vamos pegar um título de exemplo, né? Passa 2 horas e ela desliga automaticamente. Muita gente acha que isso daí pode ser uma coisa eletrônica, né, que está embutida dentro do termostato de controle de tempo e assim vai. Só que você nota que isso geralmente acontece quando é pela inatividade da TV. Mas a partir do momento, a título de exemplo, que você nota que a televisão desligou, mesmo ela estando em intenso uso, e você tomou essa ciência, então quer dizer, a partir do momento do conhecimento desse vício, você mantém, então, o direito de troca do produto, porque você comprou ele com vício dentro da aquisição. E esse é um dos direitos que pouca gente tem conhecimento. Ah, Sandro, eu comprei um aparelho de barbear que ele funciona em tese em 5 velocidades, mas passou 2 meses, eu nunca usei do 2. Mas quando eu for tentar o 3, 4, 5, ele não funciona. Beleza. Se você tentou, depois de máximo até 90 dias, e você notou que ele não funciona dentro das velocidades de aquisição, e você descobriu aquilo, você tem, então, o direito de troca, apesar de que o prazo legal dele tenha vencido, porque o produto já tinha um defeito de fábrica. É por isso que, muitas vezes, as empresas que fazem a fabricação de carro têm aqueles recall, porque um produto que tem uma peça danificada, ela é considerado de vício oculto. Por isso que o recall é feito de forma gratuita e não paga, certo? E a gente também aí tem para vocês a garantia. Quando a gente pode falar sobre a garantia? Quanto tempo tem? A garantia, ela é dada a tipo de produto a nível de prestação de serviço, 90 dias. É o mínimo previsto pelo Código de Defesa do Consumidor. Produtos feitos por aquisição nova, no mínimo 1 ano. E produtos referentes à construção eletrônica. Então, você tem aí, dentro dessas 3, né, parte da construção eletrônica, que é, no mínimo, 60 dias. Sandro, eu mandei arrumar um rádio, passou 35 dias, o cara falou que é 30 e estragou. O que você pode fazer? Apesar dele ter falado, o que vale é o Código de Defesa do Consumidor. Você tem a nota. Se ela constar que foi 35, em verdade a lei fala 60, é todo direito seu levar lá e exigir, pelo princípio da garantia, né, que o aparelho seja consertado da forma adequada. Então, resumindo, o que vale não é a fala dele, e sim a lei. Existe aí, então, como eu já citei no exemplo anterior, a desconsideração da pessoa jurídica frente à física. Agora, quando acontece essa desconsideração? A gente tem aí dentro da lei 5 pontos hoje que são previstos. Primeiro, abuso do direito. Segundo, excesso de poder. Terceiro, quando a pessoa jurídica realiza uma clara e constatada infração de lei. Quarto, quando que ela aconteceu em termos de prestação de serviço ou venda, traz prejuízo e ela encaixa dentro do ato como fato ou, de forma clássica, um ato lícito. E, por último, quando ela tem de forma natural a violação do seu próprio estatuto ou contrato social. Então, dentro desses 5 princípios, né, a gente pode exercer a postura da desconsideração da pessoa jurídica frente à física. Lembre o seguinte, para um CNPJ existir, existe atrás dele sempre um CPF. Publicidade. O que é considerado uma publicidade enganosa?
Publicidade enganosa é toda publicidade capaz de induzir a um erro o consumidor a um erro quanto ao produto ou serviço adquirido. E ele tem 3 formas. Quando for uma publicidade que leva o consumidor a um erro de forma inteira ou parcialmente falsa, ou quando a publicidade ele é omissa quanto a um detalhe do anúncio do produto. O que é considerado como práticas abusivas dentro do Código de Defesa do Consumidor? Vamos lá. Venda casada. Imagine que você comprou um lote, certo? E esse lote aí é vendido novamente 2 vezes. O que acontece então? Teve aí nessa prática o que a gente define como venda casada, certo? E essa venda casada, ou seja, a venda do produto, do mesmo produto mais 2 vezes, ele é considerado como venda casada, ou seja, não pode acontecer, certo? E se acontecer, o usuário que praticou, ele responde tanto pelo Código de Defesa do Consumidor, como também pelo artigo 116 do Código Penal, que é o crime de estelionato. Certo? Então, gente, a gente termina aí mais uma aula referente simples, breve e básica sobre o Código de Defesa do Consumidor. E agora vocês estão habilitados aí a fazer a sua SAP de forma tranquila. E qualquer coisa, estamos aí no chat ou no fórum para responder vocês. Obrigado, tenham uma boa noite e tamo junto.